Boa noite, então, né? Agradecendo novamente a presença da Olinda Vanderlei, que foi curadora, né? Está sendo a curadora não só da sessão de hoje, mas de toda a mostra de cinema indígena daqui da Garaginha. Meu nome é Anaí, né? Deixa eu me apresentar também rapidinho. Faço parte aqui da Edite Cultura. Sou antropóloga de formação, mas muito do que eu aprendi foi estando junto mesmo do movimento, das lutas que a gente vai trilhando aí juntos, porque é sobre, né? Então, gente, eu me chamo Olinda, eu sou indígena, né? Faço parte de duas etnias, faço um monte de coisa, mas ultimamente tenho me dedicado mais ao audiovisual, trabalho na terra também, né? Agricultura, me dedicado também a essa parte. E fui convidada para fazer a curadoria desse mês de abril do Edit. Eu sou professora aposentada da FUNAI, sou linguista e produzi esse filme com o Sebastião e toda uma equipe maravilhosa. Então, audiovisuais foi uma inovação ou uma vontade de apresentar ao mundo um pouco das ideias dos povos indígenas, mas não é especificamente a minha área. Eu atuo numa ONG, que é a Tideuá, junto com o Sebastião, que também dirigiu o filme, e sempre na temática indígena, né? Sou de um povo indígena chamado Pancararu. Nós estamos localizados no Alto Sertão Pernambucano e estamos dentro de 3 municípios, com uma população em torno de 10 mil indivíduos na comunidade, mas os Pancararu estamos espalhados pelo mundo. Tem muita gente em São Paulo, tem um grupo em Minas, muitos em Alagoas que migraram com outros nomes, na Bahia, e eu atualmente moro em Ilhéus, no sul da Bahia. Queria abrir até com uma pergunta assim, né, para vocês em relação a isso, né, do processo criativo mesmo dos filmes que a gente assistiu, assim, especialmente os que dizem respeito à produção de vocês. Até a Olinda traz bastante na fala dela, né, em relação à escolha do como é que é, né? Vamos fazer um documentário, vamos ficar num formato que já seja aquele que tem uma relação documentário, tem um formato de documentário, então é verdade. Os títulos que a gente assistiu mesmo, evidentemente, têm um valor documental, né? Assim, de preservação, de memória, né? Mas eles ultrapassam essa fronteira do documentário. E queria saber como que é isso, assim, no processo criativo de vocês, como que isso se deu nos filmes. Eu acho que quando a gente começa a produzir um filme com a temática indígena, que é a nossa fonte inspiradora, que é a nossa realidade, a gente também fala de um coletivo. Estamos eu e Olinda aqui, mas a gente está representando um coletivo. E inspirado nesse coletivo e trabalhando com um coletivo, que a gente pensou na produção do documentário. No meu caso especificamente, já vínhamos discutindo sobre o bem viver, apresentando em alguns locais, né, a nossa proposta. Estávamos inseridos num projeto bem amplo, internacional, lá na Inglaterra. Fomos apresentar lá, fomos para o Rio, fomos para a Colômbia para fazer um trabalho intercultural. E a partir desse trabalho, a gente sentiu a necessidade e a vontade de fazer esse documentário com vários povos indígenas que nós já tínhamos familiaridade, contato e laços muito estreitos. Foi assim que produzimos o filme. A equipe muito coesa e essa vontade também de mostrar o pensamento indígena dentro de um tema para se refletir sobre o que é a civilização, quem são os civilizados, unindo esse pensar, essa reflexão sobre as questões do meio ambiente e como nós enxergamos o planeta, a nossa mãe terra, como ela é sagrada para nós, como ela é sujeita, com vida própria e vontade e que a gente tem que respeitar. Eu vinha trabalhando um formato de documentário mais documental como a gente conhece
e é mais fácil de perceber, assim. Na verdade, Caapora foi um filme que teve um formato bem diferente do que eu costumava trabalhar anteriormente. Na verdade, Naine Interina me convidou para apresentar um trabalho e a partir desse convite eu tinha um roteiro pronto que foi modificado para ser apresentado, né? A gente estava passando por esse momento de pandemia e o roteiro anterior ele tinha mais gente, então ele foi um roteiro que foi feito para, além da exposição, mas também passou por esse processo de ter que ser adaptado para esse momento que a gente estava vivendo, que era um momento de pandemia. E aí, a partir desse momento, né, pensando nesse roteiro, ele saiu bastante desse formato que a gente considera como um formato, como é habitual a gente conhecer como um documentário, né? É um filme que ele entra em sonhos, né? São sonhos dentro de sonhos, mas que traz muito dessa visão indígena mesmo, né? De que o sonho faz parte também da realidade. Eu vejo com muita potência, assim, esse lugar do audiovisual mesmo, para disputar os imaginários, assim, do que é indígena, né? Eu vejo de uma forma muito positiva como o olhar das produções indígenas que são feitas, né, com essa inserção na comunidade, com esse estar dentro mesmo, de que também não se esquiva, né, de revelar, por exemplo, que tem ali uma havaiana na cena, um tênis de marca, uma camisa de time, por saber que tudo isso faz parte também do que é ser indígena hoje, né? A gente tem percebido dois tipos de ações que têm acontecido através do audiovisual. Uma, como as comunidades têm se apropriado dessa ferramenta para se organizar internamente, para fazer os encontros e como isso tem feito os registros, né, internamente das comunidades. E outro é para o próprio mapeamento de território mesmo, mapeamento territorial, defesa de território. E isso tem acontecido mais com os indígenas do Xingu, principalmente ali os Kisede, os Kuikuro, né, tem usado essas tecnologias, né, de cinema, de audiovisual para proteção de território mesmo, mapear de onde está vindo fogo, né, e como isso acontece. Eu acho que o audiovisual ele tem se tornado uma importante ferramenta de luta para os povos indígenas. E isso já vem acontecendo há algum tempo, mas ultimamente a gente tem percebido a quantidade de pessoas, né, de indígenas que têm se apropriado disso para fortalecer a luta. Esses dois últimos eventos do próprio ATL, né, da própria Marcha das Mulheres Indígenas, nunca teve tanta visibilidade como tem tido ultimamente. E isso se deve aos próprios povos indígenas estarem entendendo a importância dessa ferramenta e das pessoas, né, estarem se colocando nesse lugar de comunicadores indígenas para poder estar registrando esses movimentos. Como isso acaba movimentando as comunidades, né? Então as pessoas acabam realmente trocando informação, se conhecendo, e a gente tem percebido que isso tem sido muito importante para o próprio movimento indígena, para divulgar, no sentido de guardar também, sabe? É o que as pessoas querem guardar de alguns anciões para passar para as futuras gerações. Eu já vi um diretor indígena falando que é preservação de memória, né? E é isso, né? É usar o audiovisual também para preservar a memória, né? Porque a gente tem muitos anciões, né? Que estão morrendo, e aí quando você faz um filme, você deixa aquele registro, né? A partir desse momento, isso passa a ser um registro da própria comunidade para as futuras gerações também. Queria aproveitar também para perguntar em relação à circulação, né? Porque vocês estão nesse lugar da produção, mas da divulgação dos filmes, da divulgação científica, da divulgação, enfim, da vida mesmo. E eu acho que isso é uma outra coisa também, né? Tá um pouco além até do fazer as obras, mas o de circular com elas, né? De estar organizando também mostras que reúnam obras de outros artistas, de outras artistas, e assistindo também em outros lugares, né? Vocês comentaram, sei que no Brasil agora a gente está tendo alguma visibilidade maior também em relação a isso, mas é notável também que uma parte dos financiamentos não se dê por instituições brasileiras, né? A gente vê também que os filmes circulam para fora, isso acredito que tem a ver muito com essa desvalorização mesmo. Vocês circulando, tanto pelo Brasil como pelo mundo, né? Como é que é isso? Vocês veem povos indígenas de outros países, de outras nações que também estejam
nesse movimento, assim? Eu ouso dizer que nesses últimos 2 anos, por incrível que pareça, mesmo com esse problema do coronavírus, foi o ano que a gente conseguiu a maior visibilidade para o cinema indígena. E ouso dizer isso pela quantidade de solicitação que eu tenho visto assim para filmes indígenas, a quantidade de filmes indígenas que está passando em festivais e mostras de cinema, né? Por eu estar aqui hoje também, por ter sido convidada para fazer essa curadoria. Eu fiz várias curadorias esse ano para festivais de cinema indígena. Nesses últimos 2 anos, a gente conseguiu atravessar uma barreira que, assim, antes a gente conseguia distribuir os filmes. A maior parte dos lugares que a gente conseguia pôr os filmes indígenas era nas universidades, era entre os nossos parceiros, entre os movimentos indígenas, né? Entre alguns festivais de cinema, né, com temática indígena. E nesses últimos 2 anos a gente percebeu uma coisa diferente, né? Foi justamente a gente conseguir botar os filmes em outras mostras e festivais que não tivesse necessariamente a temática indígena, né? Era uma mostra de cinema e que filmes indígenas estavam entre filmes, né? E é uma coisa que para mim, assim, foi muito importante conseguir perceber isso, que era uma coisa que eu sempre ficava assim, porra, né? É legal a gente conseguir mostrar os filmes, mas precisava também ser em uma mostra, não precisava ser uma mostra especificamente de temática indígena, porque nós estamos fazendo filme, independente de sermos indígenas, somos diretores de cinema, estamos fazendo filme. Em relação a recursos e esses intercâmbios entre outras culturas indígenas, se o cinema nacional já recebe pouco investimento, o cinema indígena recebe quase nenhum, né? E o que a gente, na verdade, está começando a acontecer é a gente tentar conseguir disputar, né, esses editais. O que nem sempre é favorável a gente, porque assim a gente está correndo atrás, né, estamos iniciando esses processos mesmo. E muitas vezes a gente não tem uma produtora, né? Porque hoje tudo é produtora. Vai com o edital, tem que ser produtora. Para ter uma produtora, você precisa ter recurso para manter uma produtora. Então, são poucos os indígenas que têm acesso realmente a uma produtora. Então, ainda para um indígena, um diretor indígena, consegue ter acesso a pouco recurso para fazer um filme, porque não tem uma produtora. Eu tenho percebido que os indígenas do Canadá, por exemplo, eles têm muito mais recurso do que a gente. Eles têm muito mais equipamentos de qualidade do que a gente, né? Eu queria pegar uma carona aqui na pergunta que a Anaí fez, se esses filmes têm circulação nas próprias comunidades indígenas também. Vocês comentaram disso, né? E acho que não só os indígenas, mas de qualquer povo gosta de ser representado e tudo. Vocês conseguem circular esses filmes entre as comunidades? Eu queria perguntar se é possível a gente acessar também esses filmes dessa mostra, se está disponível em algum lugar na internet para a gente rever, etc. e tal, passar para outras pessoas. Onde que é possível a gente acessar? O nosso documentário foi bastante divulgado e entre as comunidades indígenas muita gente assistiu, conforme a nossa divulgação, os participantes. Eu acho que muita gente pôde acompanhar o nosso trabalho e vendo o filme. Até hoje ele está no YouTube, está lá aberto, muita gente já viu, alguns já comentaram, e é assim. Respondendo a pergunta, a maioria assim, dos filmes indígenas não circulam normalmente em todas as comunidades, mas circulam no mínimo dentro das comunidades que é produzido, né, dentro da própria comunidade. Esse ano mesmo a gente fez uma mostra, né, e aí a gente acaba conhecendo filmes de vários indígenas, assim, e principalmente as mulheres que estão produzindo bastante. Os meus filmes, eles estão disponíveis no yawa.com, yawar.com.br. Normalmente eu fico divulgando nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, quando está em alguma mostra. E vocês também podem acompanhar também outros diretores de cinema, né? Então tem Alberto Alvarez, também de Guarani, ele tem um canal no YouTube que tem vários filmes dele. Tem Graça Guarani também, que eu acho que tem alguns filmes. Tem Patrícia Ferreira,
Michele Kaiowá também, que tem alguns filmes. Então, se vocês procurarem pelo nome, assim, vocês devem encontrar algumas coisas deles. Com isso, então, que a gente encerra a nossa sessão de hoje, a nossa conversa com Olinda Vanderlei e Maria de Oliveira Pancararu. Muitíssimo obrigada para vocês que aqui ficaram também até o final. Agradecer mais uma vez mesmo por vocês colocarem as produções de vocês no mundo e que a gente possa fazer essas mensagens chegarem adiante. Muito obrigada. Obrigada, Nair.